Oi, pessoal. Agora sim, a gente só estava fazendo um testinho antes. Então, hoje a gente vai falar de algo super importante, que é a epilepsia refratária. E a gente vai então ter aqui conosco hoje uma pessoa, né, o Arthur, para falar para a gente, nos ajudar aí na discussão, falando um pouco de cirurgia de epilepsia os pacientes refratários, né? Então, primeiro a gente vai falar do que é o que é a epilepsia refratária, né? Para poder contextualizar isso. Tá aí o Arthur. Bom dia, de Bom novo. dia. Você tá pronto. Então, eu estou falando para o pessoal, Arthur, que a gente vai falar hoje sobre epilepsia refratária e a gente vai estar discutindo, então, algumas coisas, né, relacionadas ao diagnóstico da epilepsia refratária e ao tratamento da epilepsia refratária. Então, só te apresenta aí, para quem não te conhece. Bom, meu nome é Arthur Cuquier. Eu, junto com a Cris, tenho trabalhado já durante várias décadas no tratamento de indivíduos que são portadores de epilepsia e espero contribuir em esclarecer algumas das dúvidas que eventualmente vocês possam ter sobre o tratamento das formas mais complicadas desse problema. Tá certo. Então, só para a gente informar, né, assim, o que é a epilepsia refratária? Quando a gente fala em termos de epilepsia, a gente já comentou isso nos outros eventos, assim, a gente tem que em torno de 30%, 20 a 30% dos pacientes portadores de epilepsia tem o seu quadro, vamos dizer assim, que a gente chama de difícil controle, ou seja, é aquele paciente que não responde adequadamente a dois medicamentos, né, que a gente chama hoje em dia de medicamento anticrise, que são as medicações, vamos dizer assim, que ajudam a controlar a crise, mas são medicamentos que não interferem na gênese, na origem vamos dizer assim, da epilepsia de uma forma geral. Fala com a gente, Arthur, então, assim, um pouquinho em relação a esses medicamentos, né? O que é o anticrise, o que é o antiepileptogênico, o que é o antiepiléptico, vamos dizer assim. Bom, esses são os nossos principais instrumentos para tratamento dos indivíduos com epilepsia, são as medicações, né? E se bem que nós temos medicações bastante eficazes, cerca de 70% dos indivíduos que nós tratamos conseguem ficar livres das crises somente com as medicações, de modo que é uma solução até bastante objetiva e rápida para o problema desses indivíduos. O problema começa a aparecer nos outros 30% dos indivíduos em que essas medicações não são eficazes no controle das clínicas e que vão demandar, então, uma atenção um pouco mais especial dos profissionais que estão tomando conta e que, na maioria das vezes, estão dentro de grupos bastante estruturados para tratamento do problema. Quando você dá uma medicação para o indivíduo e ele imediatamente fica sem crises, esse talvez não seja o paciente que precisa ter uma atenção muito de perto de um grupo super especializado, apesar de que é sempre bom ter alguém que entenda do seu problema Claro. tratando de você. Mas esses outros que não respondem às primeiras duas medicações, que aliás é o conceito de refratariedade, né? Se você toma dois tipos de remédios diferentes e não resolve o seu problema, você já é considerado um indivíduo que Refratário. tem uma forma refratária do problema. Então, é com esses indivíduos que realmente esses grupos especializados, com especialização em epilepsia e com experiência, em especial os grupos que possuem experiência pelo meio de tratamento cirúrgico, são os mais importantes para vocês. Justamente, então isso como o Arthur falou. E uma coisa que eu gostaria de frisar aqui é que assim, a gente fala de dois medicamentos, né? Mas o que acontece?
principalmente quando a gente quando a gente começa a ensinar os alunos e quando a gente começa vamos dizer assim, a ensinar os residentes, a gente sempre frisa muito isso. A gente precisa fazer o diagnóstico correto do tipo de crise que essa pessoa tem, porque senão pode acontecer de que esse paciente, ele acabe, dessa pessoa, vamos dizer assim, ela é o que a gente chama de pseudo-refratário, porque ela pode estar tomando uma medicação que não é adequada para o tipo de crise que ela tem. Então é isso que o Arthur falou, quer dizer assim, então às vezes, graças a Deus, né, que a grande maioria dos nossos pacientes, a grande maioria das pessoas portadoras de epilepsia entra no grupo que não é esse grupo que a gente está se referindo, que é o grupo de mais fácil controle. O que é muito importante é a gente realmente fazer o diagnóstico adequado do tipo de crise que essa pessoa tem, porque senão ela pode... a Bárbara está fazendo uma comentário aqui, a gente já vai falar disso, Bárbara. Simplesmente, assim, essa pessoa pode não estar sendo tratada adequadamente, tá? Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa muito importante que eu queria frisar, ontem mesmo nós estávamos fazendo uma discussão de casos com um colega lá de João Pessoa, que a gente acabou vendo vários casos, e num desses casos era um vídeo que eu acabei fazendo desse paciente. E o que acontece é o seguinte, muitos pacientes portadores de epilepsia, principalmente de difícil controle, mais aqueles pacientes que acabam tendo, vamos dizer assim, por exemplo, pacientes de epilepsia de lobo temporal, que a gente chama, pode acontecer uma coisa que a gente diz que é o evento de origem não epiléptica. Então, é um paciente que tem crises, mas que podem ter outros tipos de eventos, que pode ser, por exemplo, algum evento desencadeado por um estresse emocional, por alguma coisa que a gente chama hoje de crises não epilépticas de origem psicogênica. E isso pode atrapalhar muito o tratamento dessas pessoas, porque muitas vezes o médico pode erroneamente fazer um diagnóstico de que aquilo seja uma crise epiléptica, quando na verdade a origem não é, naquele momento não é a epilepsia, e sim outros, vamos dizer assim, fatores que podem estar desencadeando naquele paciente portador de epilepsia. Então a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial dessas entidades, vamos dizer assim, para que esse paciente possa ser adequadamente tratado. Então, na realidade, ele não é com medicação anticrise que a gente vai tratar, e sim com um apoio psicológico, com um tratamento psicológico, com um tratamento psiquiátrico, muitas vezes, que a gente precisa associado. Mas a gente vai fazer, nas próximas lives, a gente vai ter a nossa neuropsicóloga com a gente e a gente vai falar um pouquinho disso. O que você acha disso, Arthur? Você vê bastante isso na sua prática, esses eventos de origem não epiléptica? Isso é uma realidade, né? Eu diria que algo em torno de 10 a 15% dos indivíduos que têm crises refratárias também vão ter esses outros tipos de crise que não são de natureza epiléptica, né? É óbvio que você aí tem que diferenciar o que é epilético e o que não é epilético, porque, como você mencionou, o tratamento dessas coisas tem forma diferente. Mas, por outro lado, o fato de os pacientes epiléticos terem uma incidência muito maior desses outros episódios mostram que, de alguma forma, esses episódios também podem estar ligados à existência das próprias crises verdadeiras, né? E o que a gente vê efetivamente é que, a despeito do fato de que são coisas diferentes, muitas vezes, quando você consegue resolver o problema das crises verdadeiramente epiléticas, você ou faz desaparecer as outras ou faz melhorar as outras. Claro. É claro que sempre existe a possibilidade das outras permanecerem. Mas eu acho que, como existe uma certa ligação entre as duas, quando existe epilepsia refratária, claro, né? Estamos falando de pacientes com epilepsia refratária. É de se supor que, se você conseguir manusear e tratar e beneficiar esses pacientes no que diz respeito às crises, ou você vai conter esse tipo de fenômeno, ou pelo menos melhorar esse tipo de fenômeno. De modo que o fato do indivíduo ter esses outros tipos de crise não significa que nós tenhamos que abandoná-lo ou que isso não tem solução. Claro. Né? A gente vê perfeitamente numa série cirúrgica que a maioria dos pacientes que tem os dois tipos de crise, se você consegue fazer desaparecer as crises verdadeiras, você vê ou um desaparecimento ou uma melhora significativa das crises de ordem psicológica, né?
É. E isso é uma coisa interessante, né, Arthur, que eu acho que até algum tempo atrás, muitos centros, assim, acabavam tirando esses pacientes que tinham essas que a gente chama de pseudocrises, né, vamos dizer assim, como se fosse um candidato cirúrgico, e não é o nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente realmente precisa diferenciar as duas coisas, a gente precisa mostrar para o paciente, para a família, o que são as coisas, né, os tipos de crises diferentes, mas esse paciente não necessariamente é um paciente que não vai poder ser tratado do ponto de vista cirúrgico, né? Realmente você bloquear um eventual tratamento cirúrgico para um paciente que tem os dois tipos de crise é um erro grosseiro, ao meu ver. Claro que você não vai operar o paciente que tem Só exclusivamente tem, né? Claro. psicogênicos. Mas o fato de ele ter crises psicogênicas concomitantemente às crises de ordem epilética não deveria afastá-la de um programa de eventual tratamento cirúrgico, e o que a gente vê é uma melhora desse tipo de crise psicogênica quando as outras crises você é bem sucedido em controlar as outras crises. Eu consideraria muito grosseiro você bloquear o acesso desses indivíduos só porque eles têm eventualmente crises psicogênicas associadas. Sem dúvida. Uma outra coisa interessante que eu acabei de dar um laudo agora, estava dando laudo de uma criancinha lá do Hospital da Luz, e que isso eu acho que para as mães que estão nos assistindo é super importante, as mãezinhas, que eu sei que tem um monte de mãezinha aí que tem um monte de criança que nesse quadro que a gente está falando, que é a epilepsia refratária, e que muitas vezes existem eventos que não são epilépticos, não de origem psicogênica, como a gente está falando agora, mas, por exemplo, eu vou dar o exemplo dessa criancinha que eu estou vendo agora, fazendo o vídeo dela agora. É uma menininha que ela foi submetida a ela tem 8 meses, ela foi submetida a uma cirurgia cardíaca, e no pós-operatório ela evoluiu, ela teve um episódio de uma convulsão e tudo mais, e agora ela está evoluindo com os movimentos das perninhas, que ela faz o que a gente chama de clonos, que fica batendo, né, de uma forma muito, muito importante. E o pessoal da UTI, sem saber se aquilo, pensando que aquilo eventualmente possa até ser um quadro de uma crise, ou não, né? Então, por isso que eles pediram para eu fazer o vídeo EG. Então, a gente fez o vídeo, colocou essa bebê no vídeo, e a gente viu que aqueles movimentos que a bebê está fazendo não são de crises epilépticas. Como é que eu posso dizer isso? Porque eu vejo o que está acontecendo no eletroencefalograma dela junto com o que acontece com ela na hora da clínica. Então, com isso, o que eu dou segurança para a neuropediatra que está tratando, para o pessoal da UTI, dizer, olha, o que essa menininha está tendo não são crises epilépticas, e sim são movimentos que a gente chama de clonos, que são liberações motoras. Então vocês vejam que às vezes no bebezinho de vocês, na criancinha de vocês, muitas vezes eles podem ter eventos que podem até mimetizar, que podem, vamos dizer assim, imitar uma crise, e na realidade aquilo não é. E isso é muito importante, gente, porque muitas vezes eu já vi casos de pacientes de hospitais, porque a gente acaba fazendo essa monitorização de vários hospitais, e de muitos pacientes que foram, vamos dizer assim, hospitalizados, que foram tratados em UTI, até mesmo entubados, com colocação de medicação endovenosa pesada, para tratar o que a gente estava falando antes da pseudocrise. E que aí você coloca esse paciente em vídeo EEG e você vê que aquilo ali não tem uma atividade epileptiforme junto. Então, isso realmente é algo extremamente importante, e algo que muitas vezes, por exemplo, vocês têm o seu bebê que está tendo aqueles eventos e, de repente, aquilo não é. Agora, a Bárbara me fez um comentário que eu tem toda a razão. Aí é que eu já ia falar, Bárbara. É o contrário, né? É quando o seu filho, a sua criança, o seu familiar, pode existir algum evento, que no caso do Giovanni era que ele ficava mais com o olhinho paradinho, e a gente, na realidade, ela nem tinha se dado conta que aquilo eram eventos de crises, no caso, como nós já falamos na semana passada, das crises de ausência. E quando a gente colocou o Gi no vídeo, a gente viu que aquilo tudo era crise. Né? Então, assim, são os dois lados da moeda. Você tem o lado de eventos que parecem crise e não são, e outras coisas que a pessoa não está nem notando que a criança possa ter alguma coisa, e na realidade
pode ser alguma crise de ausência, alguma crise que você não está percebendo. Então, por isso da importância, principalmente, né, nos nossos bebês, nas nossas crianças, que acabam não tendo, assim, não conseguem nos falar, não conseguem nos comunicar. Então, a importância da gente fazer esses eletros, esses vídeos EEGs, de tempos em tempos, para ver se o nosso tratamento está sendo eficaz, se não existem alguns tipos de crises que podem estar acontecendo e que a gente não está vendo. Então, isso eu acho extremamente importante. Então, vamos aqui um pouquinho, andar aqui nas nossas questões que a gente tem, que o pessoal mandou para a gente. Uma coisa, Arthur, vamos ver assim, ó. Como a epilepsia refratária interfere na qualidade de vida do portador de epilepsia, né? Qual que é a diferença de você ter uma epilepsia refratária de uma epilepsia não refratária? O que isso interfere na qualidade de vida? Eu diria não só do paciente, gente, eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo sabem do que eu vou falar agora, mas na qualidade de vida da família como um todo. Esse é um aspecto relevante, né? Porque, ao contrário de outras situações e de outras doenças, em que um indivíduo afetado é um indivíduo afetado, né? O sujeito tem hipertensão, ele tem um problema, ele tem uma doença, mas isso não necessariamente afeta os familiares dele, os amigos dele, etc, etc. No caso da epilepsia, a situação, como outros exemplos, mas como nós estamos falando de epilepsia, em especial a epilepsia extravasa um pouco a questão do indivíduo e acaba envolvendo não só o indivíduo, como sua família e muitas vezes a comunidade próxima, né? Os amigos, os moradores de uma certa região e etc. Então, a epilepsia ela acaba tendo um impacto na qualidade de vida, primeiro, pelo fato de não ser uma doença cujo impacto é individual, acaba sendo um impacto coletivo, por maior ou menor que seja esse aspecto coletivo, né? O outro problema, especificamente relacionado à epilepsia, é a imprevisibilidade das crises. Na medida em que as crises podem ocorrer em qualquer momento do dia, em qualquer condição, isso introduz uma situação de potencial risco para esses indivíduos. Então, o fato das crises serem praticamente imprevisíveis aumenta muito o eventual risco desses indivíduos. Se eles soubessem, por exemplo, que todo sábado de manhã, às 9 horas, eles teriam uma crise, seria um pouco mais fácil, apesar de não ser confortável, seria um pouco mais fácil de você lidar com o problema. Mas a imprevisibilidade das crises traz um impacto muito grande no dia a dia desses indivíduos e até mesmo profissionalmente. Existem várias profissões em que não seria adequado o indivíduo que pode ter crise ter, como, por exemplo, pessoal que trabalha em alturas, alguns ramos mesmo da medicina, e outros tipos de profissão que eventualmente pudessem gerar risco para o indivíduo ou para outros, caso ele tivesse uma crise. Então, a imprevisibilidade traz impacto não só no relacionamento interpessoal, mas também no aspecto profissional do indivíduo. E o que nós sabemos é que a melhor maneira de você melhorar a qualidade de vida é tentar fazer com que ele fique sem crise. Claro. Então, nós vamos sempre perseguir os tratamentos que possam possibilitar que eles fiquem sem crise, porque, sabidamente, a melhora da qualidade de vida está fundamentalmente relacionada à ausência das crises. Na impossibilidade de você oferecer um tratamento que elimine totalmente as crises, você vai oferecer tratamentos que a gente chama de tratamentos paliativos, ou seja, que vai melhorar a situação das crises do indivíduo, mas que, obviamente, não são propostos para eliminar todas as crises. Mesmo assim, quando você não tem a possibilidade de oferecer um tratamento que possa zerar as crises, mesmo assim, esses indivíduos se beneficiam. Em especial, as crianças. Porque as crianças, elas não só se beneficiam pelo fato de ter menos episódios óbvios de crise,
como você permite também que eles continuem se desenvolvendo de uma forma ou de outra supostamente melhor. Quanto menos você desocupar o cérebro em estar fazendo crises, mais chance você dá para o hardware da criança, o cérebro da criança, começar a se desenvolver e, vamos dizer assim, completar o seu desenvolvimento cognitivo ou pelo menos melhorar. De modo que qualidade de vida é relevante. Nós temos até um livro que nós escrevemos junto com a Marli de Mogi das Cruzes, exclusivamente sobre qualidade de vida. Qualidade de vida é relevante e, no fundo, é o que importa dos nossos esforços. Né? Nosso esforço não é para tirar uma crise, nosso esforço é para melhorar a qualidade de vida de vocês que têm o problema ou das famílias que têm indivíduos ou crianças ou dependentes com problema. Então, abordar a qualidade de vida é realmente fundamental, acaba sendo o final das nossas intenções, né? Mas tem que ser visto com bastante cuidado, realmente. Isso eu acho uma coisa extremamente importante. Então, essa questão da qualidade de vida, e uma coisa interessante que a gente vê, né, Arthur, que muitas vezes o paciente pode, vamos dizer assim, ele ser submetido a um procedimento cirúrgico, você melhorar muito as crises dele, mas mesmo assim, depois de você fazer tudo, dele tirar a crise, de parar de ter a crise, muitas vezes ele não tem, vamos dizer assim, uma melhora tão como a gente esperaria dessa qualidade de vida. Então, isso que o Arthur falou, eu acho que é extremamente importante, porque, assim, tratar a epilepsia não quer dizer só tirar crises, principalmente nesses pacientes refratários. Vocês imaginem, uma pessoa que viveu a vida inteira tendo crise, ou como a Elaine está me mostrando aqui, ó, que o marido está tendo crise de 8 em 8 dias, um reloginho, quer dizer, a pessoa já fica naquela expectativa. Então, assim, você ficou a vida inteira tendo aquela crise e você tira. Aí todo mundo fica perdido. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar? Não vou trabalhar? Como que vai ser? Então, por isso que é tão importante não só a gente se preocupar, vamos dizer assim, no tratamento da epilepsia, da crise propriamente dita, como desses outros aspectos, né? Nos aspectos psicológicos, nos aspectos sociais. Que eu acho que isso que compõe a qualidade de vida das pessoas. Talvez nessa tiara, né, é importante, sim, é claro, nós vamos tratar indivíduos adultos, né? É óbvio que nós vamos tratar indivíduos adultos, mas eu acho que cabe talvez um alerta de que, se possível, a gente trate esses indivíduos o mais precocemente possível. Né? Quanto mais precocemente possível a gente puder tratar esses indivíduos, mais chance de impactar na vida deles nós vamos ter. Positivamente, né? Positivamente, claro. Né? E isso se aplica a crianças, né, em especial. Quer dizer, se você ou adultos jovens, né, não existe nenhuma razão técnica, e aliás até um erro grosseiro dentro dos diversos sistemas de saúde, de você acabar operando um indivíduo que tem 25, 20 anos de história de crises incontroláveis. Né? Esse indivíduo já tem 20, 25 anos de história de crises incontroláveis, ele deveria ser tratado depois de 2 ou 3 anos. E quando isso acontece, o impacto positivo na vida desse indivíduo se sente melhor, o que não significa, mais uma vez, que nós não vamos tratar os indivíduos que têm crises já há muito tempo, porque quanto mais tempo eles tiverem essas crises, não só eles têm problemas óbvios de incorrer em algum risco físico, mas eles também têm uma perda de funções cerebrais progressivas pelas crises que estão ocorrendo. E também existe uma coisa que a gente não gosta muito de lembrar, né? Mas que eu acho que é justo discutir dentro de uma comunidade como essa, que é a morte súbita em epilepsia. Quer dizer, sim. Quanto mais refratário, quanto maior o número de crises que esses indivíduos têm, maior a chance de eles terem problemas sérios de vida por esse excesso de crises, e quanto maior a frequência de crises, maior essa chance. Maior, algo em torno de 20 a 30 vezes do que comparado com a população em geral. normal, né? Então, mais uma vez chamando a atenção que nós temos que nos esforçar para evitar que os nossos pacientes, os nossos indivíduos tenham crises em frequência alta. Né?
Sim, e isso sim, principalmente naqueles indivíduos que têm convulsões, né? A crise tônico-clônico generalizada, principalmente no período noturno. Então, isso é algo que realmente é preocupante nesse sentido. Claro, gente, não é ter uma crise, mas assim, a gente se preocupa principalmente nesse grupo dos refratários, que a gente sabe que esse risco é maior. Uma outra coisa, Arthur, que eu acho também que é super importante em relação a isso, né, mais uma vez aqui falando de qualidade de vida e falando dessa questão do desenvolvimento, é que não só a epilepsia, porque assim, quando a gente fala em, vamos dizer assim, em conceito de epilepsia, o que, que a gente diz? Que é aquele indivíduo que tem uma predisposição a ter crises recorrentes e espontâneas, e que você vai ter consequências que a gente chama de neurobiológicas, psicológicas e sociais. O que, que a gente quer dizer com isso? Tudo isso que a gente já informou, quer dizer, essa dificuldade que essa pessoa pode ter de inserção, porque tem um monte de crise, essa questão toda desse contexto social, psicológico, como a Elaine me falou aqui agora, quer dizer assim, fica todo mundo apreensivo, o medo de ter a crise, o medo daquilo acontecer, e isso também gerando mais ansiedade, gerando mais depressão. E a questão cognitiva, que é fundamental, né? Então, que é isso que o Arthur está comentando, isso é um esforço que a gente tem feito, a gente como replicador, como, vamos dizer assim, como formador de opinião, que a gente chama, e vamos dizer assim, isso não só no tratamento do nosso paciente, mas isso a gente informando a sociedade, o que eu quero dizer com isso? Os outros colegas que não têm tanta experiência em epilepsia, quer dizer assim, não adianta, se a gente sabe que o paciente tem algo, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, uma esclerose mesial temporal, que é uma cicatriz vamos dizer assim, numa região do cérebro específica, que é o lobo temporal. A gente tem que tentar ver o quanto antes de operar essa pessoa. Por quê? Porque eu sei que é algo que responde em torno de 90% dos indivíduos. E que eu vou evitar justamente isso que o Arthur falou. Eu vou evitar que esse cérebro fique se preocupando em ter crise e fique se preocupando em ter um desenvolvimento adequado, em que você possa dar mais condição para esse cérebro se desenvolver. Então, por isso, quando eu brinco com vocês, eu digo que as crianças são as minhas meninas, a minha menina dos olhos. Por quê? Porque a gente sabe que as crianças, quanto mais cedo a gente conseguir melhorar, vamos dizer assim, esse perfil de crises, e isso que eu ia comentar, diminuir talvez a quantidade de medicação, porque isso, aquilo que a gente já falou em relação ao balanço, de repente você dá um monte de... Tem que dar, não é que você dá porque quer. Você precisa utilizar várias medicações para tentar controlar o máximo possível. Então, assim, por exemplo, isso que o Arthur falou da cirurgia paliativa, vou dar um exemplo para vocês que a gente já vai entrar nessa parte agora, do eletrodo vagal. Eletrodo vagal é uma cirurgia paliativa. Às vezes eu não sei se a Mari está nos ouvindo, né, que a Bianquinha agora acabou de fazer uma calosotomia. É uma cirurgia que a gente chama de paliativa, ou seja, não vai curar as crises, mas ela pode diminuir e minimizar muito a quantidade de crise e muito provavelmente diminuir a quantidade de medicação que eu vou dar para essa criança, né? Então, por exemplo, dei o exemplo da Bianca, o que aconteceu? Ela estava tomando 4 medicações, ela saiu tomando 2 medicações do hospital. Então, isso pode melhorar essa cognição, melhorar, vamos dizer assim, desocupar esse cérebro, como o Arthur comentou, e a gente melhorar, então, a performance, melhorar a parte cognitiva do indivíduo. Né, Arthur? Eu acho que uma coisa é muito clara, né? Quanto mais você diminui as crises desses indivíduos, você melhora as chances deles, né? É claro que quando você tem epilepsia refratária, você vai começar a utilizar várias medicações, inclusive em doses elevadas, inclusive em associações que não seriam muito convencionais. Isso é meio que naturalmente uma espécie de desespero de causa Desespero. nossa e dos cuidadores de tentar fazer com que aquele indivíduo pare de ter crises, né? Mas chega-se também a um ponto de que os efeitos cumulativos deletérios das medicações também devem ser levados em consideração quando você for pensar eventualmente em fazer uma cirurgia, né? Como você mencionou, depois dos procedimentos cirúrgicos, depois de muitos deles, ou acaba ocorrendo uma simplificação dos esquemas terapêuticos, como você mencionou, né?
ou então uma diminuição mesmo das doses desses remédios, até que eventualmente, dependendo do tipo de cirurgia que foi realizada, esse indivíduo pode até vir a ficar sem medicação. Mas eu acho que chega-se a um ponto de que realmente você tem que pensar também qual é o impacto dessas medicações várias, em altas doses, nesses indivíduos, especialmente nas crianças, né? Uhum. Eu tenho várias perguntas aqui, vou tentar responder algumas. Então, assim, Elaine nos pergunta que tu falaste da morte súbita, né, em relação ao SUDEP, que a gente chama. Se a morte súbita seria maior risco entre as crises tônicas. Na verdade, a única relação objetiva que nós conhecemos para a SUDEP é a existência de crises tônico-clônicas generalizadas, e não de crises tônicas. São dois tipos diferentes de crise, né? De qualquer maneira, se a crise tônica for muito prolongada, como pode ocorrer em alguns pacientes com algumas síndromes específicas, como, por exemplo, Lennox-Gastaut e outras epilepsias generalizadas secundárias, eu quero crer que o risco deva se assemelhar ao risco de uma crise tônico-clônica generalizada. Mas as crises tônicas mais convencionais, de curta duração, não se pode relacionar a um aumento específico de morte súbita. O que não significa que esse indivíduo que tem crise tônicas não tenha mais chance de ter morte súbita que a população normal. Ele tem um risco maior de morte súbita que a população normal, mas ele não tem um risco tão grande quanto se você tiver crises tônico-clônicas generalizadas ou crises tônicas com duração maior do que 1 minuto. Uhum. Então, é uma coisa que você tem que... E, mais uma vez, esse fenômeno todo está relacionado à frequência das crises, né? Se Claro. essa crise está ocorrendo uma vez a cada 3 meses, é uma coisa. Se ela está acontecendo 10 por dia, é outra coisa. Uhum. Tá. Um aspecto interessante aqui de uma pergunta de uma pessoa aqui foi o seguinte: aquele paciente epiléptico que é considerado um epiléptico refratário, ele pode se tornar um epiléptico não refratário? A pergunta se diz espontaneamente ou por meio de algum procedimento? Não, isso é tipo assim, eu acho que aí responde as duas situações, tanto espontânea do ponto de vista de espontaneamente quanto pós-tratamento. Sem dúvida nenhuma, existem alguns tipos algumas formas de epilepsia que podem, inclusive, espontaneamente remitir, né? Existem certas formas que começam na infância e desaparecem na forma adulta, quer dizer, o desaparecimento das crises em um indivíduo pode ocorrer espontaneamente ou mesmo por conta da atuação dos medicamentos. Por outro lado, existem indivíduos que têm a chamada forma da epilepsia refratária que possivelmente têm uma chance muito pequena de remitir. Existem, dependendo da razão pela qual esse indivíduo tem epilepsia, a Cris mencionou uma das formas, que é essa cicatriz que existe, que pode existir no lobo temporal de alguns indivíduos. Nós sabemos que esses indivíduos têm apenas 7% de chance de ficarem controlados com medicação. E sem medicação eles não vão ficar controlados de maneira nenhuma, ou com muito pequena chance. De modo que existem, hoje nós já temos um conhecimento suficiente para saber que em algumas formas de epilepsia elas vão desaparecer espontaneamente, e nós temos que explicar isso para os nossos pacientes, de que as chances são muito grandes de que com a medicação eles vão ficar livres de crises em tal período, ou que mesmo sem medicação essas crises possam desaparecer espontaneamente, mas nós também temos a obrigação de dizer, principalmente aos pacientes com epilepsia refratária, que existem alguns substratos, algumas razões que causam a epilepsia em que o resultado não será bom com medicação. E esse que a Cris mencionou, por exemplo, da esclerose mesial, é uma forma que responde muito bem a um procedimento cirúrgico e muito mal ao tratamento por meio de remédios. De modo que, veja bem, nós sempre vamos tratar inicialmente as pessoas com remédio, mas existem certos substratos que não vão. Nós sabemos que a chance é muito pequena. Isso deve ser informado para o paciente. E como nós, especialmente depois do advento da ressonância magnética, nós conseguimos detectar uma série de substratos, de razões para as quais as pessoas têm epilepsia,
que nos indicam muito, com uma certa facilidade até, qual é a chance desse indivíduo ficar livre de crise. Né? Uhum. Tá, aqui já tem duas perguntas que eu vou responder a Kézia e vou responder o Márcio agora. O Márcio pergunta se essa cicatriz é o mesmo problema que tenho. Sim, e eu queria entrar já nessa seara aí do Márcio, porque eu acho que foi interessante. O Márcio foi um paciente que, né, Márcio? Eu acompanhei o Márcio por muito tempo e ele foi um paciente que inicialmente a gente acabou não querendo fazer uma cirurgia dessa ressectiva, que agora o Arthur vai falar um pouquinho pra gente, eu já vou responder a Kézia também. Dos tipos de cirurgias que a gente tem para o tratamento da epilepsia refratária. Mas então o que acontece? O Márcio foi um paciente que eu acabei não indicando um procedimento cirúrgico no início. Por quê? Porque ele tinha uma cicatriz de um lado e que ele tinha, porque para a gente poder fazer uma cirurgia para remoção de uma parte, a gente precisa fazer alguns testes, algumas coisas para ver o que a gente tem de reserva funcional, vamos dizer assim, como é que vai ser a memória daquela pessoa se eu tirar aquela parte, certo? Então, o que acontece? Na realidade, o Márcio, ele tinha essa reserva funcional, então eu não podia tirar aquele hipocampo dele, porque se eu tirasse, eu ia poder levar a um déficit de memória. Então, com a evolução dos anos, né, com o tempo passando, a gente foi vendo que foram existindo outras técnicas cirúrgicas e o Márcio, então, foi submetido a um procedimento que a gente chama de DBS, que o Arthur já vai falar um pouquinho pra gente, e a gente colocou um eletrodo de profundidade no lobo temporal e o Márcio foi um desses pacientes que acabou tendo essa resposta muito boa. Ele melhorou muito, existem algumas crises ainda, mas a gente conseguiu tirar um monte de remédio dele, então assim, melhorou demais essa questão toda, tá? E eu não tive nenhum outro problema secundário. Aí, então, Márcio, eu te respondi, então o Arthur vai falar um pouquinho em relação a essa questão da adolescência, do DBS e dos VNS e das cirurgias ablativas, e aí eu já vou querer responder, Arthur, a pergunta da Kézia. A Kézia nos põe que ela foi operada, que nós operamos ela em 2004, que ela melhorou muito das crises, mas ela evoluiu na realidade, ela apresentou um déficit de memória. Então, já responde todo esse bloco aí junto. Eu acho que seria talvez interessante começar dizendo quais são os tipos de procedimentos que existem, uhum. Né? Para coisas mais específicas. Né? Existem basicamente 3 tipos de procedimentos que nós podemos fazer. Aqueles procedimentos em que nós removemos uma porção doente do cérebro, e remover uma porção doente do cérebro em geral não traz problemas, desde que você esteja removendo a porção adequada, né? E essas cirurgias para remoção de áreas cerebrais acaba sendo realizado naqueles indivíduos em que nós temos uma dose muito grande de certeza de onde vêm essas crises. Né? Então, na medida em que você consegue determinar uma região apenas do cérebro desses indivíduos em que as crises começam, a melhor coisa a fazer é realmente remover essa região. Ocorre que em alguns indivíduos você não consegue localizar essa região, ou essa região é muito ampla, ou essa região está dos 2 lados do cérebro. E operar os 2 lados do cérebro é algo que nós não fazemos. Né? Então, nesses indivíduos, você pode oferecer cirurgias que a gente chama paliativas. E nesses indivíduos, então, você tem cirurgias paliativas que incluem a abertura do crânio, né? Como, por exemplo, a calodotomia, que é um excepcional tratamento. A Cris mencionou algumas calodotomias que a gente fez recentemente, mas é um procedimento excepcional para tratar algumas crianças com formas generalizadas. Crises atônicas, né, Arthur? Crises de queda, né? As tônicas, as tônico-crônicas, principalmente numa população infantil ou numa população de adulto jovem. E mais recentemente, quando eu digo mais recentemente, é algo dos últimos 20 anos, vem se desenvolvendo uma nova área de tratamento para esses indivíduos, que é chamada neuromodulação. A neuromodulação difere das outras que eu acabei de dizer, porque não existe destruição nenhuma do cérebro quando você faz esse tipo de tratamento. O que você faz é a inserção de eletrodos, de chips, dentro do cérebro desses indivíduos, ou em alguns nervos periféricos,
desses indivíduos, e com isso você gera estímulos, choques, e esses choques vão alterar a função do cérebro, e se você estiver na região certa, e se você fizer isso da maneira adequada, né, você consegue o que a gente chama de modular as crises, que significa reduzi-las, né, e ensinar o cérebro a funcionar de uma maneira mais adequada. A vantagem óbvia desse tipo de procedimento é que, como você não tem destruição nenhuma, os efeitos colaterais possíveis com a neuromodulação são praticamente zero. Estão apenas relacionados ao procedimento em si, porque mesmo que isso não funcione, isso não vai causar mal ao indivíduo. E estas técnicas estão sendo usadas de maneira cada vez mais frequente, inclusive no nosso meio. Talvez nós tenhamos a vantagem no nosso país de ter todas essas técnicas já aprovadas, pelo menos no rol da ANS, de modo que a gente pode oferecer, diria que todas as técnicas neuromodulatórias possíveis existentes para esses indivíduos, o que é uma enorme vantagem, porque às vezes você não pode oferecer o tratamento receptivo, por exemplo, para todos os indivíduos. Agora, eu acho que seria justo também dizer o seguinte, que isso posto, cirurgia é cirurgia. Cirurgia, é claro que nós não vamos propor um procedimento cirúrgico para quem a gente acha que não tenha boas chances de melhorar, mas qualquer indivíduo pode ter um problema por um procedimento cirúrgico. Uhum. E a melhor maneira de você nunca ter problema Não fazer. com um procedimento cirúrgico é não fazer. Então, se Uhum. você quiser um procedimento cirúrgico que com certeza não vai te trazer nenhum problema, né, eu acho que a melhor coisa se você é um indivíduo que pensa dessa maneira, a melhor coisa é não fazer um procedimento cirúrgico, porque podem ocorrer problemas no cérebro que causem problemas, como, por exemplo, paralisias, problemas de memória, podem ocorrer infecções. Então, todos esses riscos estão embutidos dentro de um tratamento cirúrgico. Mas isto posto, a liberdade em relação às crises, em geral, e quando você tem um procedimento seguro para propor para o indivíduo, a segurança que a diminuição ou desaparecimento das crises traz é muito superior aos riscos possíveis da cirurgia, que são relativamente baixos, quando comparados com outras cirurgias, mesmo neurológicas ou não neurológicas. O risco de uma apendicite é maior do que qualquer risco de qualquer cirurgia de epilepsia, só para que vocês tenham uma ideia. No fundo, o que nós temos que evitar é o que nós chamamos de perdedores duplos, né? É isso que nós não queremos, é isso que vocês não querem, né? Aquele indivíduo que faz uma cirurgia e não só não melhora, como eventualmente tem uma complicação, né? Acho que essa é a luta maior de todos os grupos que fazem cirurgia de epilepsia, mas se você colocar, mais uma vez, na balança a melhora de qualidade de vida, a liberdade das crises e a baixíssima chance de você ter uma complicação, apesar que as complicações existem. E se alguém disser para você que faz cirurgia, neurocirurgia que não tem complicação, está mentindo para você, obviamente. Mas quando põe na balança, certamente o peso do resultado da cirurgia de epilepsia é bastante superior a não fazer nada. Essa cirurgia que me indicou isso mesmo. Essa é uma paciente que a gente tá, né? A gente trata ela há bastante tempo e o que acontece é o seguinte, também é uma paciente agora, ela já tem uma idade e o que acontece? Nunca acabou fazendo a cirurgia por conta de uma série de situações e agora tomou que isso eu acho que é um fato que eu vou falar com vocês agora, tomou a decisão da gente poder fazer esse procedimento que é o DBS. Então, o que acontece? Então, eu acho que isso é outra, como o Arthur está mencionando todos esses dados, né? Quando a gente vai indicar uma cirurgia para um paciente, a gente precisa, né, Arthur, ter uma conversa muito franca. Primeira coisa, a gente tem que saber, qual que é o procedimento cirúrgico mais indicado para aquele tipo de pessoa, para aquele tipo de doença, para aquele tipo de epilepsia que essa pessoa tem.
Então, a gente tendo, nós, claro, existem, vamos dizer assim, centros que vão ser mais especialistas em algum ou em outros tipos de tratamento. Então, claro que isso vai depender da, vamos dizer assim, do expertise, da capacidade que as pessoas que estão envolvidas têm de oferecer esse procedimento. Então, no nosso caso, a gente pode, quer dizer assim, quando a gente pensa em fazer uma cirurgia, a gente pode tanto fazer a ressectiva, quanto colocar o VNS, quanto colocar o DBS, a gente faz reuniões, né, para tentar ver o que é o melhor para aquele determinado paciente. Então isso a gente tem que ser muito franco, muito justo e colocar todas as cartas na mesa. Olha, você tem um risco de que aconteça isso, de que aconteça aquilo, a sua chance é essa, né? Como quando você vai fazer um tratamento para um câncer, quando você vai uma série de outras situações. Então, acho que isso é muito importante. E uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante, que muitas vezes a pessoa entra para um procedimento de cirúrgico num sentido de assim, a cirurgia vai mudar a minha vida. A gente tem que entender o que aquilo ali pode. Se você tem uma cirurgia que potencialmente pode curar as suas crises ou zerar, vamos dizer assim, as suas crises, ou se não, se é uma cirurgia paliativa que pode diminuir muito o número de crises. Claro que eu tenho certeza que todo mundo queria fazer a cirurgia, não queria mais tomar remédio, pronto, acabou, mudei, fechei a página do livro, mudei para outra página, mudei para outro capítulo e acabou a história de epilepsia na minha vida. Mas não é isso que acontece. E muitas vezes eu tenho certeza que essa questão de qualidade de vida, a Bárbara acabou de escrever ali, quer dizer, assim, o filhinho dela tinha 200 crises e foi para 60, ou depois diminuiu mais, quer dizer assim, qual o impacto que isso acaba tendo? Claro que a gente quer que zere tudo, mas com certeza você diminuir a quantidade de crise, por tudo aquilo que a gente já falou, é algo extremamente positivo, tá? Aqui eu tenho uma pergunta que tem tanta coisa que a gente precisa falar aqui que eu recebi, mas vamos responder aqui, ó. Meu filho tem síndrome de West e a dosagem do Sabril está no máximo e ainda apresenta West. Quais as opções de tratamento? Responde essa, Arthur. Bom, a síndrome de West é uma forma grave, né? E existem a principal linha de tratamento, como sempre em epilepsia, é através da utilização de medicamentos, né? Mas quando a coisa não caminha de maneira adequada, eu acho que esses indivíduos precisariam ser um pouco melhor investigados, porque existem algumas formas de síndrome de West que estão relacionadas a aspectos focais dessas crianças, né? Lamentavelmente não é a maior parte, mas o grupo de Shugani já mostrou claramente que esses indivíduos podem, na verdade, apesar de parecer ter uma epilepsia generalizada, ter uma crise, ser uma epilepsia focal. E nesses casos, você pode oferecer um tratamento por meio de ressecção, mas aí essa criança precisaria ser investigada por um grupo que tenha experiência em ressecções em crianças abaixo de 2 anos, né? Eu não sei exatamente qual é a idade, mas lembrando que, do ponto de vista cirúrgico, crianças não são adultos pequenos, né? Então, realmente você precisa ter um grupo que tenha experiência com esse tipo de coisa. Saindo das ressecções, que eventualmente podem ser feitas nesses indivíduos, cada vez mais se tem tido tentativas de tratar essas crianças que não respondem realmente a nenhum tipo de tratamento medicamentoso com o uso de neuromodulação, né? O que é bem possível e bastante provável, mesmo porque uma boa parte dessas crianças que têm síndrome de West podem eventualmente se transformar no futuro num outro tipo de síndrome, que é a síndrome de Lennox-Gastaut, que responde tradicionalmente muito bem aos tratamentos neuromodulatórios, né? Então, acho que se deveria olhar com carinho para essa criança, para esse bebê, se for o caso. 2 anos. Dentro do contexto, 2 anos. 2 anos. Então, teria que se olhar com carinho para ver se realmente ela não apresenta nenhum aspecto focal, fazer vídeo EEG, PET, SPECT e outras coisas que possam ser feitas Ajudar. se não se pode fazer uma cirurgia ressectiva, e se realmente a coisa estiver mais refratária, considerar a utilização de métodos de neuromodulação. Lembrando que
há 5 anos atrás, os geradores de neuromodulação eram enormes. Se você colocasse numa criança de 2 anos, ocupava metade do peitinho da criança. Então, isso era, praticamente inviabilizava o uso de neuromodulação nas crianças muito pequenas. Muito pequenas, né? Mas hoje em dia, não. Os geradores já são bastante miniaturizados e nós temos vários pacientes nessa faixa etária que já foram submetidos a esses tratamentos modulatórios. Então, é mais uma questão de, junto com o seu médico e frente à situação específica da criança, talvez reinvestigar, ou investigar com mais carinho e escolher a melhor opção. Mais uma vez, uma opção que não deve existir é colocar a cabeça dentro do buraco, eu chamo de síndrome de avestruz, né? E dizer, não está nada acontecendo, porque está acontecendo e quanto mais a criança tiver crise, maior a chance do cérebro não conseguir se desenvolver adequadamente no futuro. Então, acho que a gente tem que ser relativamente agressivo na investigação e talvez no tratamento desses indivíduos, né? O que eu acho, isso que tu falaste, assim, em relação à questão de colocar a cabeça no buraco, mas, assim, isso não por parte da família, né? Eu acho, claro, tem algum... Eu tô fazendo a meia-culpa dos médicos. Do médico, E é isso que... A família está bem preocupada. Claro, claro. E o que eu acho é o seguinte, tem muitos médicos, quantas crianças que chegam pra gente e dizem, jogou a toalha, né? Não tem mais o que fazer. Não é isso, gente. A gente sempre tem o que fazer. E não é porque eu não vou deixar essa criança ou esse adulto sem crises, mas eu posso melhorar muito a qualidade de vida. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tenho certeza que se tem as mãezinhas que vão entender o que eu estou falando. Às vezes, para uma mãe, eu estou falando mãe, mas para a família, a criança deles, o bebê deles, poder dar um sorriso, poder ter uma interação, isso é muito. E eu, mais uma vez, fazendo meia-culpa, como o Arthur está falando, eu tenho certeza que tem muitos colegas, não tem mais o que fazer. Não, eu acho que sempre a gente tem o que fazer. A gente, claro, chega uma hora que tudo bem, a gente já esgotou tudo que dá para fazer, mas eu acho que nunca a gente deve jogar toalha. Sempre a gente tem que ir atrás e perseguir, vamos dizer assim, esse objetivo de melhorar toda essa qualidade. Só te respondendo aqui em relação ainda aos outros tratamentos, hoje a gente aproveita o Arthur hoje, a gente vai aproveitar o Arthur hoje em relação a essa questão da cirurgia, e eu vou fazer uma outra, só para falar de tratamento clínico dos pacientes com epilepsia refratária. Então aí a gente pode falar das medicações, a gente pode falar de canabidiol, a gente pode falar de dieta cetogênica, tá? Porque senão vamos aproveitar aqui. Bom, um outro dado, eu acho que a gente já está se aproximando do fim, porque senão fica muito longo, mas eu acho que essa pergunta que veio para a gente aqui no chat foi o seguinte: o que o marido da pessoa que perguntou, ele tem um quadro de uma esclerose mesial, e aí, Kézia, já entra na tua pergunta também. Uma esclerose mesial e que ele está tendo uma perda progressiva de memória. Né? Então, eu acho que isso, Arthur, eu quero que tu comente isso, porque não é só no pós-cirúrgico, mas sim qual a evolução desses pacientes em relação à questão de memória. E por que a gente precisa operar rápido ou operar o quanto antes possível para evitar esse tipo de situação. Eu acho que essa é a questão dessa forma de epilepsia, né? Que é a epilepsia do lobo temporal. Na verdade, ela não é uma doença estática, ela é uma doença progressiva, na medida em que o indivíduo continua tendo crises. Então, não é uma crise que vai deixar o indivíduo sem memória, nem 2 crises, mas se ele permanecer 20 anos tendo as crises, ele vai ter um problema de memória, e ele vai ter um problema de memória que não vai se restringir, porque existe uma estrutura, que é essa estrutura onde está a cicatriz, que tem a ver com a memória. Mas se você tiver crises durante décadas, você vai começar a afetar a estrutura do outro lado. E é por isso que a memória começa a piorar, tanto pelo efeito do lado da cicatriz, como o efeito do outro lado da cicatriz. E nós sabemos que esses indivíduos que possuem a cicatriz, se você remove a cicatriz por meio de cirurgia, não só você livra os indivíduos de crises, mas como você livra o outro lado que não foi operado para funcionar melhor. Então, esses indivíduos acabam não só não tendo uma piora de memória, no pós-operatório, como acabam tendo uma melhora dessa memória por conta do funcionamento melhor do lado que não foi operado. Agora, isso
isso dito se refere aos indivíduos que têm essa cicatriz. O problema é que tem alguns indivíduos que têm essa forma de epilepsia e cuja ressonância é normal. E esses indivíduos realmente têm um risco maior de ter problemas de memória depois de uma cirurgia de remoção, e é por isso que nós não oferecemos mais cirurgia de remoção para esses pacientes, mas sim o O implante DBS. do estimulador cerebral profundo, o DBS, com resultados muito parecidos, só que sem o risco da memória, né? Então, memória é uma coisa relevante. Ela, se você não os tratar, eles vão piorar progressivamente. Existem vários estudos mostrando séries, cohortes grandes, de grupos grandes de pacientes com esclerose mesial que não foram tratados, e a maioria desses indivíduos acabam ou piorando o seu déficit de memória ou aparecendo um déficit de memória. Eu acho que existem certas coisas que, com o passar do tempo, já existe um conhecimento médico suficiente para saber qual seria o melhor tratamento. Os indivíduos portadores de esclerose mesial, o melhor tratamento para eles é cirurgia. Se eles não querem, ou se querem esperar, ou se isso, ou se aquilo, aí é uma outra questão. Mas nós sabemos que o melhor tratamento para esses indivíduos é a cirurgia. Da mesma maneira que a gente sabe que em outros indivíduos, cirurgia não é indicada. Então, não é uma questão que nós vamos operar todo mundo, mas acho que hoje em dia já existe um conhecimento suficiente para a gente saber quem são os nossos melhores candidatos e quem não deve ser submetido a nenhum tipo de procedimento cirúrgico. Bom, eu vou ter que, infelizmente, a gente vai ter que fechar aqui, né? Eu sei que ficaram muitas questões, muitas perguntas ainda pendentes, então eu queria que vocês encaminhassem pelo chat e eu vou ter o prazer de respondê-las para vocês. E então, assim, eu fecho hoje a gente dizendo justamente isso. Eu acho que, assim, epilepsia refratária existe em 20 a 30% das pessoas portadoras de epilepsia, e a gente precisa, sim, olhar esses pacientes, olhar essas pessoas com um olhar diferente do que o restante da população, dos indivíduos portadores de epilepsia, porque existem opções, né? Como eu digo, eu acho que existe uma luz no fim do túnel. E embora, né, infelizmente a gente não consiga ter, vamos dizer assim, muitas vezes acabar com tudo aquilo, mas muitas vezes a gente consegue, e é para isso que a gente está aqui, melhorar a qualidade de vida e melhorar a vida dessas pessoas, tá? Então, eu gostaria que vocês, olha, está entrando muita pergunta, por favor, mandem pelo Instagram da clínica, tá bom? Que aí eu pergunto. Na realidade, aqui, vocês podem entrar em contato direto, tem todos os canais, tem todos os telefones da nossa clínica lá, se alguém quiser entrar em contato. Então, eu gostaria, Arthur, que tu dissesse as tuas palavras finais. Bom, palavra final, um negócio meio diferente, né? Talvez algumas considerações, mas eu acho que, no fundo, o que a gente tem que transferir é uma mensagem de otimismo, no sentido de que acho que hoje em dia já existe uma compreensão grande do problema e de quais são as melhores alternativas. Eu estou falando agora do ponto de vista cirúrgico, porque é a parte do tratamento que eu participo. Nós sabemos que nós não vamos poder resolver o problema de todo mundo, mas o que eu posso garantir é que nós vamos nos esforçar e que nós somos bastante persistentes em atingir esse objetivo. Mas acho que, de uma maneira geral, a gente tem conseguido, felizmente, ajudar um grande grupo de indivíduos. Então tá, minha gente. Então, assim, olha, eu termino hoje oferecendo, até botei umas rosas aqui atrás hoje, oferecendo um feliz Dia dos Namorados, muito, muito amor no coração de todo mundo, né? E quem não tem namorado, um feliz dia para se curtir e que a gente tenha coisas boas, né? Que a gente tenha coisas boas na nossa vida, que eu acho que tem tanta coisa difícil, tanta coisa que o caminho é tão árduo, com tanta pedra, mas que a gente possa ter um pouquinho de amor no nosso coração, tá bom? Um super beijo a todos e um bom final de semana.